Então, é muito importante a gente entender que o sistema imunológico é algo que a gente modula e deve modular ao longo da vida inteira. E uma forma da gente fazer isso, claro, é a atividade física regular de intensidade moderada. Então, se a gente olhar, por exemplo, para o indivíduo atleta, aquele indivíduo que tem um treino mal periodizado, que não faz monitoramento da carga de treino, que não se recupera adequadamente das sessões de treinamento, que tem um sono ruim, ou que tem uma má nutrição, um baixo consumo calórico para o exercício físico, que a gente chama de disponibilidade energética, esses indivíduos estão mais expostos a essa janela de oportunidade para infecção viral, assim como o sedentário. Então, não é nem 8 nem 80. Eu acho que o mais difícil que a gente tem é justamente encontrar o caminho do meio. Como que a gente encontra o caminho do meio para conseguir ter os efeitos benéficos do exercício, nem estando numa extremidade louca, né, como um atleta de alta performance, e nem estando na outra extremidade, que é o sedentário total, né? E é isso é o mais difícil na prática clínica, as pessoas terem adesão ao exercício físico de forma frequente, sempre, né? É mais importante ela fazer durante ao longo da vida 2 vezes por semana, porque de repente num período da vida resolver fazer todos os dias e aí parar do nada e aí ficar um ano sem fazer nada, aí ela volta a treinar, treina todos os dias 3 meses, aí ela fica mais um ano sem treinar, aí volta todos os dias mais 3 meses, mais um ano sem treinar. Não, é mais legal e mais interessante para o sistema imunológico dela que ela faça 2 a 3 vezes por semana de intensidade moderada, sem nunca parar, né? Sem nunca ter tido um hiato na vida dela sem fazer exercício físico. Então, isso é muito mais importante, né? E claro, a exposição a esse grau de estresse, né? Então, ao exercício físico intenso, até mesmo a restrição energética severa, isso leva a uma ativação do nosso sistema hipotalâmico pituitário adrenal, aumentando a produção de cortisol, que consequentemente vai conversar com o meu sistema imunológico e vai me deixar mais imunossuprimido. Gente, isso é tão verdade que, olha só, as pessoas quando ficam em restrição severa, fazem dietas low carb sem nenhuma orientação, né? Ficam em jejum, que nem agora a moda é ficar 7 dias de jejum, né? Fica em jejum feito louco. Isso gera uma. As pessoas ficam doentes, falam, mas eu fiquei doente porque eu estava fazendo uma dieta, comendo muito pouco, de repente fiquei com o sistema imunológico mais baixo. A restrição calórica sem orientação nutricional de um profissional capacitado para isso, gera uma imunossupressão extremamente importante. Assim como, por exemplo, tem pessoas que falam, eu estou muito estressado, por isso estou ficando doente de forma recorrente. Por quê? Porque o estresse aumenta a produção de cortisol e isso debilita o nosso sistema imunológico. Então, gera lá, olha, alteração das células dendríticas, da produção de interleucinas, aumenta a produção de interleucinas pró-inflamatórias pelos macrófagos, aumentando principalmente a interleucina 12, gera uma menor atividade citotóxica das células natural killers que matam os patógenos e os vírus com quais a gente tem contato. Então, diminui a minha tolerância imunológica. Então, cuidado. Outra coisa que é muito importante a gente trabalhar hoje, né? Principalmente no momento onde a gente vive um terrorismo como esse dessa pandemia, né? A questão da ansiedade, a questão da hiperatividade, né? A exposição à informação ruim o tempo inteiro, isso gera um grau de produção de citocinas pró-inflamatórias mediadas pelo cortisol, que aumenta a janela de oportunidade para imunossupressão. Então, esse momento que a gente está exposto a um vírus altamente letal, é muito importante que a gente esteja expostos a coisas boas, meditação, música para cima, exercício, comida boa, e não ficar só vendo notícia ruim, fazendo coisa ruim. Por quê? Tudo que faz com que a gente deixe a gente mais ansioso ou que deixa a gente mais nervoso aumenta o nosso risco de infecção viral, porque diminui o nosso sistema imunológico. Então, olha como é importante pensar no sistema imunológico num contexto muito maior, né? E claro, quando essa pessoa está exposta a uma dieta extremamente restrita, né? Isso aumenta, inclusive, o risco de infecções respiratórias virais e aumenta, claro, a disrupção do sono. Então, com baixa disponibilidade energética, a gente tem um aumento no risco de infecções virais do trato respiratório superior, que é de extrema importância a adequação desse cálculo em pacientes envolvidos em rotinas de exercício físico. Então, se você tem um paciente que faz exercício, você não pode simplesmente achar que uma dieta low carb vai melhorar a vida dele para emagrecer. Porque as pessoas estão escravizadas na questão da composição corporal, né? Eu acho que a gente deve estar falando com algumas nutricionistas aqui, né? As pessoas estão escravizadas no emagrecer e ganhar massa muscular, sem entender que isso é uma consequência dentro de um processo de equilíbrio que a gente trabalha dentro da nutrição funcional. E não é fazendo dietas mirabolantes ou jejuns constantes, né, ou fazendo treinos loucos que a gente vai garantir essa saudabilidade que é ao longo da vida. Então a gente tem que pensar ao longo do meu processo. Ninguém pensa, né, no processo de envelhecimento. A única certeza que a gente tem nessa vida que a gente vai envelhecer e ninguém pensa nisso, né? Como que eu quero envelhecer? Porque a gente começa a envelhecer no momento que a gente nasce. Então, como que eu quero passar a adolescência, a minha vida adulta e depois a minha vida
a minha melhor idade? Como que eu quero viver, né, durante toda a minha vida? As pessoas não pensam nisso porque são extremamente imediatistas e pensam somente naquele momento. Eu quero emagrecer agora, eu quero ganhar músculo agora, né? Eu não fico pensando como eu quero envelhecer. E o sistema imunológico está muito relacionado a isso, né? Ao quanto que eu vou fortalecendo ele ao longo da minha vida.